Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 29. Agora vamos ver a segunda parte da refração da luz, tá? Bom, agora que nós já aprendemos, né, como que funcionam os fenômenos envolvendo a refração da luz, agora a gente vai aplicar. De forma semelhante ao que a gente fez para a reflexão, onde a gente tinha espelhos, agora a gente vai ver as lentes, tá? As lentes ópticas, elas são dispositivos também baseados em refração da luz, né? Nós usamos basicamente em óculos e tudo mais, né? Então, é um sistema óptico, ele é composto por três meios, né? Então, vai ser os meios externos, que geralmente vai ser o ar, mas pode ser a água, enfim. E o meio 2 aqui, que ele vai ser geralmente o vidro, né? O material que é feito a lente. E aí a lente, ela vai poder ser plana ou esférica, de forma semelhante ao que foi para o espelho, né? Só que aqui a gente vai ter alguns efeitos diferentes, porque agora não estamos baseando em reflexão, mas é na refração da luz, tá certo? Então agora aqui nessa aula nós vamos estudar como que se analisa as lentes. Bom, a gente vai tratar basicamente de lentes esféricas, porque é o que mais se usa em instrumentos ópticos, né, em câmeras fotográficas, óculos e tudo mais. Bom, os elementos geométricos da lente é o seguinte. Então aqui nós temos a nossa lente, né? Nós temos os centros de curvaturas da face. Aqui, esse centro de curvatura, ele é o ponto, né, central aqui da calota esférica. Então, imagina, essa face primeira aqui, ela como se fosse uma esfera, o centro dela é o ponto A1, é o centro de curvatura. Para a face 2, da mesma forma, temos esse centro de curvatura, tá? E aí as distâncias até o vértice da lente, né, até a posição da lente, é os raios de curvatura. Então, nós vamos ter dois raios de curvatura, um para cada face, tá bom? Então, aqui nós temos o R2, que é referente a essa face mais interna, e o R1, referente a essa face mais externa. E aí, o ponto que liga, né, esses dois centros de curvatura, ele é o eixo principal aqui da lente, é uma reta comum. E aí nós temos a mesma forma que nós tínhamos no espelho, né? Temos esse ponto central aqui, que são os vértices de cada face, V1 e V2. Eles vão ter características especiais, né? Como se fosse uma lente plana, tá? E aí nós temos a espessura da lente, que é definida como essa distância máxima aqui entre as faces, tá certo? Então, com esse desenho geral, a gente vai conseguir analisar, né, todos os tipos de sistemas ópticos aí de lentes que são baseados em refração. E aí é interessante notar, né, que isso aqui inclusive é usado pelo oftalmologista e tudo mais, mas é a classificação das lentes. Nem todas as lentes são iguais, né? Temos aquelas chamadas lentes de bordas delgadas, que são aquelas lentes mais finas. Então, por exemplo, geralmente a gente chama essa classificação baseado na face mais externa e depois na face mais interna. Então, nós temos uma lente biconvexa, né, que é uma face aqui convexa juntamente com outra face convexa. Veja aqui que é da mesma forma, né? Depois a gente vai analisar o raio de luz e vai ver que aqui essa face vai tender a divergir o raio e tudo mais. Aí nós temos também a lente plano-convexa. Então, é uma face plana unida aqui com uma parte convexa ou côncavo-convexa. Então, nós temos aqui uma superfície côncava unido com outra superfície convexa, tá? E é interessante que cada tipo de lente ela vai servir, por exemplo, para corrigir um tipo de imperfeição do olho, por exemplo, um olho que tem miopia ou hipermetropia, astigmatismo, cada lente vai servir para um objetivo comum, tá certo? Mas isso fica para outras aulas. E aí nós temos também aquelas bordas, lentes de bordas espessas, são aquelas lentes mais grossas, tá? Então, por exemplo, a lente bicôncava, que são as duas superfícies côncavas, você vê que ela tem aqui uma borda mais espessa, né? Aquela é o que a gente chama de fundo de garrafa, né? Temos também a lente plano-côncava, aqui também você nota que ela é mais grossa, né? E a convexo-côncava, tá certo? Então, essas aqui são algumas nomenclaturas que se usa nesse meio de trabalho, né, envolvendo a ótica e lentes, tá? Mas aqui a gente vai tratar agora do comportamento óptico das lentes. Pode não parecer, mas assim, as lentes, elas podem ser divergente ou convergente, né? Mas não somente vai depender da distância focal, mas vai depender também do meio, tá?
a dependência da distância focal é que, veja, cada face ela vai ter uma distância focal diferente, né? A gente vai aprender como é que calcula a distância focal comum da lente, né? Mas como então é baseado em refração, você vê então que os raios, seguindo a lei de Snell-Descartes, né? Então a lente ela pode ter uma característica convergente ou divergente baseada em cada face. Então, por exemplo, aqui eu tenho é, uma lente plano-convexa, né? Então, nessa primeira interface plana, se eu tiver um raio perpendicular aqui, paralelo ao eixo principal, não vai ter difração, né? Mas quando eu incido nessa interface do vidro com o ar, lembra lá, eu estou num índice de refração maior para o menor, então o raio se afasta da normal, então essa lente aqui ela vai ser convergente quando eu tenho ar e vidro. Agora, quando eu tenho uma lente, por exemplo, plano côncava, você vê aqui que o raio, então, ele vai se afastar da normal, mas vai tender a divergir. Então, essa lente é uma lente divergente. Então, você vê, então, que as distâncias focais são importantes para caracterizar se uma lente vai ser divergente ou convergente. Mas veja como que o meio é importante aqui, porque, então, se eu tiver um sistema, né, vidro e ar, sempre todas as lentes com bordas delgadas, né, aquelas lentes finas, vão ser convergentes. Todas aquelas com borda grossa vão ser divergentes, seguindo esse princípio. Mas se eu tiver um outro sistema, por exemplo, o vidro, que tem esse índice de refração 1,5, e eu colocar ele, por exemplo, em sulfonato de carbono, né, um líquido aí que tenha um índice de refração maior, o que vai acontecer? Eu vou ter uma inversão. Por quê? Porque nesse caso aqui, lembre-se que agora vai ser um líquido com índice de refração maior, esse raio aqui ele vai tender a se aproximar da normal, e esse raio aqui também vai se aproximar da normal. Então, esse raio aqui ele vai divergir e esse raio aqui vai convergir, ou seja, quando eu tenho um meio, né, com índice de refração maior que o vidro, que é o material da lente, então as bordas delgadas serão divergentes e as bordas espessas serão convergentes, tá? Então esses casos aqui são casos mais especiais, mas na maioria dos problemas que vocês vão enfrentar, o sistema ar-vidro, vidro e ar, né? Então sempre eu vou ter uma borda delgada convergente e uma borda espessa divergente. São casos especiais que essas coisas vão se inverter. E essa tabelinha aqui está dando um resumo, então, de como que eu vou classificar, então, se a lente ela vai ser divergente ou convergente, baseada nos índices de refração do meio e da lente, tá certo? Então, mas só lembre-se disso, então. Quando tiver o ar, serão delgadas convergentes, espessas divergentes, e quando tiver num outro meio de índice de refração maior que a lente, inverte. Bom, aqui nós vamos fazer semelhante ao que a gente fez para os espelhos, né? Então a gente vai fazer uma representação geométrica e depois uma representação analítica. No caso da representação geométrica, eu vou simbolizar a lente por uma seta, por uma reta aqui e uma seta. E veja a nomenclatura, quando a seta da lente estiver apontada para fora, é esse caso aqui, né? Eu vou ter uma lente convergente. Se eu tiver uma reta com as setas para dentro, ela vai ser uma lente divergente. Então, primeiro de tudo, veja como que a representação aqui é importante. Uma lente convergente e uma lente divergente, tá certo? Então, convergente, divergente. E aí o que acontece? Então, eu vou ter o foco da lente delgada, né? Eu vou ter um foco, que é o foco do objeto. Esse é o ponto, né, que conjuga os raios emergentes paralelos ao eixo principal. Então, qual que é a ideia aqui, né? Então, o ponto focal do objeto seria como se eu tivesse, então, os raios emergentes aqui paralelos, né? E chegando no ponto comum, esse é o ponto focal do objeto, tá? Eu tenho também o ponto focal da imagem, né? Então, seria como o ponto que conjuga os raios incidentes paralelos ao eixo principal. Então, seria esse caso aqui. Então, eu tenho os raios paralelos ao eixo principal e eles vão se localizar num ponto. Então, tudo que está à direita, esse daqui vai ser o ponto focal da imagem, e o que tiver à esquerda é o ponto focal do objeto. A diferença aqui é que um lado vai ser referente ao objeto, outro lado vai ser referente à imagem. E aí a imagem, então, e o objeto, eles têm que estar localizados nessas regiões para que ele seja real ou virtual, tá certo? Então, sempre quando eu tiver uma lente convergente, esse foco vai ser real. Se eu tiver uma lente divergente,
o foco vai ser virtual. E aí vocês já lembram lá, é semelhante à aula de espelhos, que a questão do foco ser real ou virtual, ele vai interferir então no sinal da distância focal, se vai ser positiva ou negativa quando você estiver trabalhando de forma analítica, tá certo? Bom, mas continuando aqui, para a gente construir geometricamente a imagem, né, semelhante ao que a gente fez lá em espelhos, aqui também a gente vai ter os raios notáveis, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho então o eixo principal, eu tenho minha lente, né? Aqui vai ser uma lente convergente, aqui vai ser uma lente divergente. Os raios notáveis vão ser basicamente três, né? Primeiro, o raio que incide no centro óptico não vai sofrer desvio. O que significa isso? Então, o raio que incide bem no centro aqui, no vértice, ele não sofre refração, porque seria como se fosse um ponto plano, né? Então, veja, imagine que você vai ter um objeto aqui, você vai desenhar uma reta, um raio que passa aqui pelo vértice e vai embora sem sofrer refração. Isso tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. Então, o primeiro raio é esse aqui que vai embora sem sofrer desvio. O segundo raio notável é aquele que vai incidir na direção do foco e vai emergir paralelo ao eixo principal. O que significa isso, né? Esse raio aqui é um raio que vai passar pelo foco e todo raio que passa pelo foco ele vai sair paralelo. Paralelo mesmo a esse eixo aqui, ó. Então, esse raio aqui é exatamente paralelo a esse. Então, o raio vem aqui, passa pelo foco e vai embora paralelo. E isso também acontece para a lente convergente, divergente, né? Então você vai ter um raio aqui, é esse aqui, ó, um raio passando pelo foco, né? Ele chegando, só que vai sair paralelo. E aí você nota aqui a diferença, então, do foco real com o foco virtual. Esse é o foco real, né? Que o raio passa sobre ele. E aqui na lente divergente você tem um foco virtual. Então o raio chega na direção do foco, só que ele vai sair paralelo, só que aí você vai fazer o prolongamento e você vai indicar aqui, então, qual é o foco do objeto, tá certo? Então, note aqui que esse foco aqui da lente divergente é um foco virtual, porque você faz o prolongamento dos raios, tá certo? É diferente daqui que realmente passa sobre ele. Então, veja que esse aqui é o foco objeto real, esse aqui é um foco objeto virtual. O terceiro raio é o raio que incide paralelo ao eixo principal e emerge na direção do foco. Qual que seria esse? É esse 3 aqui, ó. Então você tem um raio paralelo ao eixo principal, tá? E aí ele vai então ser convergido para o foco imagem, tá? E aí você vê que esse foco imagem é um foco imagem real, porque justamente o raio vai passar sobre ele. Aqui na lente divergente, então, você vai ter então o raio paralelo, ele é divergido, né? Então, o prolongamento desse raio, então ele vai fazer com que passe sobre esse foco imagem da lente divergente, que aí você vê que pelo prolongamento é um foco virtual, tá certo? Então, com esses três raios, é a mesma ideia que a gente fez para o espelho. Você vai ter o cruzamento desses raios em um ponto, e é o ponto onde a imagem vai ser formada, tá certo? Então, é isso que a gente vai aplicar daqui para frente. E notem aqui novamente nesses dois desenhos, você vê claramente a diferença entre focos reais e virtuais para uma lente convergente e uma lente divergente. Tente entender muito bem claramente essas diferenças, tá certo? Bom, aquilo era para um objeto pontual, né? Mas se eu tiver um corpo extenso, que é os casos mais comuns, né? Uma vela, que as dimensões dele levam em consideração, eu não vou ter todos os raios focando num ponto, mas eu vou ter um plano, né? Então, por exemplo, todos os raios aqui, eles podem estar chegando no foco, mas vão estar chegando em uma linha aqui, perpendicular ao foco e ao eixo principal, né? Então, eu vou formar aqui um plano que vai formar a imagem. Então, eu vou chamar esse plano de plano focal da imagem, tá? E aí ele vai ser tanto, pode ser do lado da imagem quanto do lado do objeto, dependendo aí se o espelho vai ser convergente ou divergente, tá certo? Isso daqui é bem semelhante ao que a gente fazia lá em espelhos, né, para a formação de imagens e corpos extensos, tá certo? Bom, aqui então vamos começar a brincadeira. Vamos saber então como que vai ser as características da imagem, da mesma forma que a gente fez para espelhos, né? Agora a gente vai aplicar isso para lentes, usando esses princípios de construção geométrica. Então, o primeiro caso é para as lentes divergentes, né? Então, eu tenho o eixo principal da lente, eu tenho uma lente divergente, veja aqui a setinha indicando que é uma lente divergente, né?
e tenho meu objeto aqui, AB, tá? Aí, veja que o princípio é o mesmo. Eu vou desenhar, então, você começa desenhando um raio paralelo, né? E ele vai sair aqui, ele vai ser divergido e o prolongamento vai apontar para o foco. E aí o foco da imagem, então, é um foco virtual, tá? Porque é o prolongamento dos raios. O segundo raio que eu vou desenhar é aquele raio que vai passar pelo vértice e vai embora sem sofrer desvio. E aí você vê que há um cruzamento aqui, ó, entre o prolongamento desse raio e esse raio diretamente que passou. E esse encontro é justamente onde a imagem vai se formar. Eu não preciso desenhar o terceiro aqui, terceiro raio, porque esses dois raios já se cruzaram, tá? Então, quais são as características aqui? A imagem vai ser virtual. Por que é virtual? Porque é o prolongamento desse raio que está formando a imagem, né? Lembra que sempre quando tiver o prolongamento vai ser virtual. Se for os próprios raios que estão formando o objeto, então vai ser real. No caso aqui é virtual. Ele vai ser direito porque ele está apontado aqui na mesma direção do objeto. E vai ser menor porque o tamanho disso aqui, dessa imagem, ele vai ser menor do que o tamanho real do objeto, tá certo? E veja que essa construção, ela serve para qualquer ponto que o objeto esteja numa lente divergente. Ou seja, em uma lente divergente, eu sempre vou ter uma imagem virtual direita e menor que o objeto, tá certo? Agora veja como muda quando eu vou ter uma lente convergente. Agora é semelhante ao espelho, né? Então, para uma lente convergente, primeiro de tudo, vamos considerar uma imagem bem longe, né? Além do centro de curvatura aqui da lente, né? E lembrando que a lente é aquela mesma ideia de princípio de esférico de Gauss, né? Então, é, o centro de curvatura aqui, ele vai ter um raio de curvatura igual a duas vezes a distância focal. Lembra-se lá que é uma das limitações de Gauss para a formação de imagem, né, tanto o espelho quanto em lentes, que essa abertura não seja muito grande, né, um pouco maior aí do que 10 graus, tem que ser bem pequena para poder formar imagens de boa qualidade. Aqui a ideia é a mesma, né, então você chega então que essa distância aqui, ela tem que ser duas vezes a distância focal, tá? Bom, mas continuando, então, agora aqui o meu objeto está além desse centro de curvatura, e aí mesma ideia, né? Eu vou desenhar um raio paralelo que vai passar pelo foco, o foco real, é uma lente convergente, né? E aí eu vou ter o outro raio aqui que passa pelo vértice, eles vão se encontrar nesse ponto. Podemos notar então aqui que a imagem vai ser real, porque ela não é produzida pelo prolongamento dos raios, ela vai ser invertida, né? É nítido isso. E ela vai ser menor que o objeto, né? Então aqui está até um desenho para representar. Tem uma lâmpada, a lente e a imagem da lente aqui. Lembre-se da mesma forma do espelho, né? Uma imagem real a gente consegue projetar. Uma imagem virtual você não consegue projetar no anteparo. Tá? Aqui é semelhante às ideias que a gente viu em espelho. Então, esse princípio aqui a gente usa, e é o que a gente vai ver nas aulas é, de instrumentos ópticos, mas isso aqui é usado, por exemplo, em máquinas fotográficas, onde você tira uma foto de um objeto, geralmente quando você tinha filme, né, incidia o anteparo do filme, onde você fazia a gravação da imagem, né, mas agora é um, é uma, é um CCD que você faz o armazenamento de dados, ou até filmadores e tudo mais, tá? Agora, o próximo caso é quando o objeto está exatamente no centro de curvatura. Nesse caso, a imagem também vai ser real, ela vai ser invertida, mas vai ser do mesmo tamanho do objeto, tá? Então, aqui o objeto ele vai aumentando de tamanho até você chegar no centro de curvatura. E se eu tiver além, se eu tiver entre o centro de curvatura e o foco, aí você vê que então a imagem também vai ser real, também vai ser invertida, só que agora vai ser maior que o objeto. Veja como muda, né? Só você mudar a posição do objeto, você tem uma imagem menor ou maior que o objeto. Isso daqui, ó, essa figura ilustra bem, né? Isso daqui é usado em projetores, né? Projetor de slide, projetor de filme, cinemas e tudo mais, onde você quer aumentar a sua imagem. Então você coloca o seu objeto entre esses dois pontos aqui. E se eu tiver no foco, aí eu não tenho informação de imagem, né? Você vê claramente que o raio paralelo vai ser incidido no foco, esse vértice não sofre desvio, esses raios são paralelos, nunca se encontram, então você tem uma imagem própria. Então no foco da lente você não tem informação de imagem.
Só que se você tiver o objeto, então, numa distância abaixo da distância focal, você vê pelas construções aqui, fica claro que você só vai formar a imagem com o prolongamento dos raios, né? Então a imagem vai ser virtual, ela vai ser direita e vai ser maior que o objeto. Isso daqui, então, você não consegue projetar no anteparo, mas você vê através de, por exemplo, lupas ou lentes de aumento, tá certo? Então, esse caso aqui é geralmente que a gente usa em óculos e tudo mais, né, em lupas, para aumentar objetos. A gente não consegue projetar, mas a gente consegue visualizar, tá certo? Bom, resumindo aqui, é basicamente semelhante ao que a gente fez para espelhos, né? Então, uma lente divergente sempre vai ter uma imagem virtual menor e direita com o objeto, mas se você tiver uma lente convergente, você pode ter uma imagem real virtual menor ou maior com o objeto. Com essas informações, a gente já consegue, então, saber mais ou menos as características da lente. E aí, se a gente for partir para a construção analítica, lembra? Através de álgebra, né? Então a gente vai usar novamente o referencial de Gauss. Aqui a gente vai mudar um pouquinho, porque lembre-se que o referencial de Gauss, a gente desenha a gente está aqui com o eixo principal, a lente, a gente vai colocar um eixo aqui, YX, e vamos dar sinais, né? Então, por exemplo, tudo que tiver na parte da imagem, né? Tudo que tiver à direita vai ser positivo, se a imagem se formar à esquerda vai ser negativo, né? Distância da imagem pelinha. Para o objeto, então se o objeto estiver na esquerda, ele vai ser positivo, né? Esse P, a distância do objeto vai ser positiva, se ele estiver à direita, vai ser negativo. E aí, mesma ideia é para o tamanho, né? Se for ascendente, vai ser positivo, se for descendente, vai ser negativo, né? Então, veja que isso daqui é a mesma ideia para uma lente convergente ou divergente. E aí, naturalmente, né, você vai ver que, por exemplo, o foco da lente convergente ela vai ser sempre positivo, né? Porque as distâncias focais estão sempre na parte positiva, só que para a lente divergente, né? Então, por exemplo, o foco objeto vai estar na região negativa do eixo do objeto e o foco imagem vai estar no eixo negativo. Então, naturalmente, com uma lente divergente, o foco é negativo, uma lente convergente, o foco vai ser positivo, né? Então, aqui é muito importante você, com essas considerações, esse referencial de Gauss, você saber onde que você vai colocar os sinais, né? Porque o principal aqui é você não confundir os sinais, quando que ele vai ser positivo e quando que ele vai ser negativo, tá certo? E aí, em termos de tamanhos, né? Quando o tamanho da imagem do objeto tiver o mesmo sinal, quer dizer que a imagem é direita, né? Que os dois são na mesma direção. Se tiver sinal diferente, a imagem é invertida. E aqui tem uma grandeza, né? Que se usa bastante na construção de lentes, que é a vergência de uma lente. A vergência ela é denominada, né? Como o inverso do foco, 1 sobre foco. E ela vai ter a unidade de metro menos 1, ou dioptria, né, que é usada aí pelos fabricantes de lentes, que é o DI, tá? Essa vergência é importante porque é basicamente através dela que você constrói lentes, que você especifica designações de lentes para tratar diversos tipos de comorbidades do olho, né, miopia, estrabismo e tudo mais, né, astigmatismo, mas quando o médico, então, ele passa, né, a indicação do seu óculos, o fabricante ele vai construiu sua lente do seu óculos baseado na vergência, tá certo? Bom, agora aqui então tem uma coisa bem importante que é a equação dos fabricantes de lentes. Ela tem esse nome mesmo, né? Mas é muito usado aqui para quem desenvolve óculos e ele foi proposto, né, aqui no século 17 para 18 pelo Edmond Halley, o mesmo ali descobridor do cometa Halley, né? Essa equação é importante porque ela é usada para calcular a distância focal de uma lente. Lembra lá que eu falei que cada face da lente vai ter uma distância focal própria, né? Então, através dessa equação, você calcula a distância focal da lente, né? Que é a contribuição das duas faces. Então, aqui você já vai... É uma única equação, você já calcula como que vai ser o comportamento da lente, né? Então, a equação é essa daqui. A ideia, eu não vou mostrar de onde ela vem, mas eu vou mostrar o significado dela, né? Então, aqui eu tenho 1 sobre f, que é a distância focal da lente como um todo, né? Você tem N2 e N1, que são os índices de refração.
O N1 ele vai ser o meio externo, né? Então, se for, por exemplo, ar, o mais comum é ser ar, né? Porque é para você desenvolver lentes para óculos, né? Mas pode ser água e tudo mais, né? Veja que naturalmente aquela conversa que eu falei que o índice de refração ele altera se a lente vai ser convergente ou divergente, aqui nessa equação já está embutido isso, né? Então, o N1 ele vai ser o índice de refração do meio externo, que geralmente então vai ser o ar. E o N2 vai ser o índice de refração da lente, que geralmente é o vidro, que tem um índice de refração valendo 1,5, né? Então você tem aqui essa razão dos índices de refração, menos 1, e aqui você tem uma somatória dos recíprocos dos raios de curvatura de cada face. Aqui você tem que tomar outro cuidado também, porque aí você vai ter que considerar o sinal baseado-se na forma da lente. Então, se a face ela for convexa, você vai ter um raio positivo, porque uma face convexa ela vai convergir os raios. Se você tiver uma face côncava, então o raio de curvatura vai ser negativo, porque ele vai tender a divergir os raios, tá? Eu sei que é um pouco confuso, mas tente sempre manter em mente, né, esses sinais, porque geralmente o exercício, o problema, ele só vai falar que a face é côncava ou convexa e vai te dar o valor do R. Só que aí quando você usar na equação, você precisa colocar positivo ou negativo baseado nesse princípio, tá? Se a face for plana, a gente considera que o foco está infinito, né? Mas na verdade não tem distância focal, ele não vai convergir. Mas a gente considera o R infinito, então quando o R vai para infinito, esse termo aqui ele se anula, tá certo? Então se você aplicar isso para uma lente, você já vai ter todos esses valores, você vai ter a distância focal da lente, e aí você vai usar todos aqueles princípios de Gauss, tá? Agora veja interessante um caso aqui, por exemplo, de uma lente plano convexa. A lente plana, né? Então a gente considera que o R é infinito, então esse termo aqui ele vai para zero, né? Uma face convexa, a gente viu que é positivo, né? Então eu vou ter, quando eu tenho uma lente plano convexa, essa equação vai se reduzir a essa, tá? Veja aí que vai sumir o R2, o R1, né? Justamente porque é uma face plana, então aqui só vai estar em termos da face esférica, tá certo? Essa equação. Bom, então geralmente para você trabalhar com lentes, né, primeiro você usa então a equação dos fabricantes de lentes, determina a distância focal. E depois você vai usar as mesmas equações que a gente trabalhou, né, as equações de Gauss, para a formação de imagens que a gente usou lá em espelhos planos. Então aquela equação dos pontos conjugados, né? Então você tem aqui 1 sobre a distância focal da lente, agora não é espelho, estamos falando de lentes, né? É igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto até o vértice, e 1 sobre P', que é a distância da imagem até o vértice. E da mesma forma, né? Se o objeto aqui for virtual, o P é negativo, se for real, o P é positivo, o P' também, se a imagem ela for virtual, vai ser negativa, se ela for real, vai ser positiva. E considerando também aquela limitação de Gauss, que o raio de curvatura ele vai ser 2 vezes o foco. Então, com essas relações, você já consegue encontrar bastante informação analíticas da formação de imagens, né? E também temos em termos de aumento transversal linear, que esse aumento ele é a razão, né, da altura da imagem sobre o objeto, ou ainda, né, o negativo da distância da imagem e a distância do objeto, ou você pode misturar ainda com essa equação dos pontos conjugados e expressar a ampliação em termos da distância focal e da distância do objeto. Da mesma forma dos espelhos, você tem 3 equações que vai te dar a mesma informação. Qual você vai usar vai depender das informações que você vai ter no exercício, tá bom? Bom, gente, então a questão de refração, né, e o uso de formação de imagens por lentes é basicamente isso, tá? É uma matéria bem importante. Agora aqui eu separei alguns exercícios só para a gente aplicar esses princípios, né? Então nós temos, primeiro, nós temos essa figura, né? Esse eixo principal x, x', né? E aí nós temos uma lente delgada. E aí AB é um objeto real e esse a linha B', né? Também é um objeto, uma imagem real, né? A imagem desse objeto. E aí, primeiro, eu quero localizar o centro óptico dessa lente. Onde que a lente vai estar aqui, né? Para determinar isso, eu vou desenhar um raio notável. Então, eu vou fazer um raio dirigindo do ponto A até o ponto A'. Então, onde ele vai cruzar o centro, o eixo principal, é onde vai estar o centro óptico da lente. Ou seja, a lente vai estar aqui e aqui é a posição do vértice da lente. Então, aqui eu consigo identificar, então, o centro óptico. Agora eu quero saber, ó,
graficamente se a lente vai ser convergente ou divergente. Na verdade, por ser uma lente delgada, né, e aqui podemos incluir aí que ela vai estar no ar, a gente já saberia que seria convergente. Mas, se a gente quiser saber, então, se é uma lente divergente ou divergente, a gente vai desenhar aqui, então, no eixo das abscissas, né, é, nesse eixo Y aqui, um plano, e aí você desenhando outro raio notável, você consegue saber, então, qual que é a distância focal dessa lente. E você vê que a distância focal é um foco real, né? Um foco imagem real, então você vê que a lente vai ser convergente, porque a lente divergente tem foco virtual, tá certo? Então aqui é só para exemplificar uma parte geométrica. Outro problema, ó, tem uma lente de aumento, né, convergente, um estudante conseguiu acender um fósforo situado a 10 centímetros da lente. Isso daqui é muito comum, né? Com lupas, você pega a lupa, num dia de sol, você focaliza os raios em um ponto, e aí você consegue, por exemplo, acender um fósforo, né? Eu quero saber a distância focal e a divergência da lente. Bom, a distância focal é o ponto onde, então, os raios de luz vão se localizar, então é justamente onde está localizado o fósforo, então, que é 10 centímetros da lente. E a vergência, então, eu vou aplicar 1 sobre distância focal, só que cuidado, veja que eu coloquei aqui a distância focal em metros, tá? Você precisa trabalhar em metros. Então, a vergência da lente vai ser 10 metros menos 1 ou 10 dioptrias, tá certo? Outro exemplo. Então, eu tenho uma lente delgada de vidro, cujo índice de refração é 1,5, ela é biconvexa, ela possui raios de curvaturas iguais a 50 centímetros, né? Então, em cada face. A lente é mergulhada num líquido qualquer, e aí tem um índice de refração igual a 2, né? Então, veja, o índice de refração do meio é maior do que da lente, né? Então, uma lente biconvexa é uma lente delgada, né? Então, se fosse um sistema vidro e ar, ela seria convergente. Como é um sistema vidro e água, vidro e líquido, né? Então, provavelmente ela vai ser divergente. Então, primeiro, eu quero saber se a lente vai ser divergente ou convergente. Se eu desenhar os raios da trajetória, você vai ver, ó, tem uma lente biconvexa, né? Lembre-se que esse meio externo é maior, o índice de refração é maior do que esse meio interno, né? Então, se eu aplicar a lei de Snell aqui na incidência, o raio vai se afastar da normal, tá? Porque ele está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. E quando ele atravessar aqui, ele vai se aproximar da normal, porque ele está voltando ao meio do líquido, né? Então, você vê que o raio ele vai divergir do centro. Então, aqui eu coloquei água, mas é líquido, né? Ele vai ser mais refrigerante que o vidro, logo a primeira face afasta, a segunda face vai aproximar o raio, então a lente vai ser divergente, tá? E veja como muda, né? Isso é para um sistema líquido e vidro. Se eu colocar essa lente no ar, ela vai ser convergente. Agora eu quero saber a distância focal e a vergência. Para saber a distância focal, eu vou usar a equação dos fabricantes de lentes. Então, veja, o N2, então, é o índice de refração da lente, então é 1,5. O N1 é o índice de refração do meio, que é 2. Aqui, então, eu vou ter o centro de curvatura, que para uma face convexa, lembra? Uma face convexa ela vai convergir os raios, então é positivo. Eu vou usar os valores em metros, porque eu preciso que o resultado seja em metros. Fazendo as contas, você encontra então um F valendo menos 1 metro. Você vê aí que o negativo já indica que a lente vai ser divergente mesmo, tá? E aí a divergência da lente é 1 sobre foco, que vai ser menos 1 dioptrias, tá certo? Então veja aqui como que você se dá, né, a construção, o conhecimento de saber se a lente vai ser convergente ou divergente, baseado-se no meio e nas distâncias focais. Agora, outro caso aqui, eu tenho uma lente delgada, ela projeta numa tela 100 centímetros da lente, né? Então, esse daqui vai ser a distância da imagem, né? A imagem real. Se é a imagem real, então, aqui você já vê que não pode ser uma lente divergente. Aí você tem uma vela de 5 centímetros de altura, esse daí é o tamanho do objeto, colocada a 10 centímetros da lente. Então, essa aqui é a distância do objeto. Sempre quando você lidar com um exercício tipo assim, né, fica bem claro se você desenhar, tá? Aquela esquema geométrico de formação de imagem. Então, te ajuda e coloca os valores, né, de P, P', F, isso daí que te ajuda a você visualizar o que está acontecendo, tá?
Então, na letra A, eu quero saber o tipo da lente sua distância focal. Bom, se a imagem e o objeto são os reais, como eu falei, a lente vai ser convergente. Não pode ser divergente, porque a lente divergente só produz imagens virtuais. Bom, eu quero saber a distância focal, né? Então, como eu tenho a distância, o P' e o P, eu vou então colocar na equação de Gauss. Eles vão ser positivos justamente porque os dois são reais, né? Então você encontra aí que o F vai ser aproximadamente 9,1 centímetros, tá? Aí eu quero saber o aumento linear transversal, como eu tenho é, os valores de P' e P, eu vou usar essa relação do aumento transversal e encontro aqui um valor de menos 10. Veja que o aumento transversal não tem unidade de medida, porque ele vai ser quantas vezes o objeto, a imagem vai ser maior ou menor que o objeto, né? Aqui o negativo só vai indicar que então a imagem vai ser invertida, só que ela vai ser maior que o objeto, tá certo? Então vai ser menos 10 significa invertido e 10 vezes maior. Aí eu quero saber o tamanho da imagem, vou usar essa mesma relação, porque eu tenho ampliação, eu tenho altura do meu objeto, né? Então eu vou encontrar aí que a altura da imagem é menos 50 centímetros. E o negativo também indica que é invertido em relação ao objeto. E veja que agora o tamanho da imagem ela tem unidade de medida. A ampliação não tem, mas a, a tamanho da imagem ela tem unidade de medida, tá certo? E é centímetro justamente porque eu usei o 5 aqui, que está em centímetros, tá certo? Pessoal, então é isso. Com isso a gente conclui, né? Esse esquema de formação de imagens pela refração, né, nas lentes. E aí a ideia seria aplicar nas próximas aulas, né? Esses conceitos para conhecer um pouco de instrumentos ópticos e um pouco da formação de imagens no olho humano, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até mais.